Agora, neste exato momento, acabou de sair a certidão de óbito do sicário do Daniel Vorcaro. Na época, né, que ele foi basicamente encontrado morto na prisão, na época muitos colocaram em xeque, em dúvida. Será que ele realmente atentou contra a própria vida ou será que foi uma queima de arquivo? Afinal de contas, aquele homem sabia muitos podres de muitas autoridades de Brasília. Pois bem, gente, tá? Agora, neste exato momento, acabou de sair na imprensa a certidão de óbito, a causa da morte do sicário, do capanga do Daniel Vorcaro, e o resultado é estarrecedor. E eu vou trazer absolutamente tudo. Vocês vão ficar de queixo caído com o que acabou de ser revelado na certidão de óbito do sicário, do capanga do Daniel Vorcaro. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Jornalista esquerdista entrou em desespero após descobrir que essa nova decisão aí do Moraes, né, de tentar diminuir delação, né, pode beneficiar Jair Messias Bolsonaro. O Alexandre de Moraes pode estar dando o maior tiro no pé, porque esta decisão que ele acabou de tomar em desengavetar, né, gente, tá? Aquele projeto, né, que dificulta a delação premiada, segundo esse jornalista de esquerda, esta decisão do Alexandre de Moraes pode beneficiar e muito Jair Messias Bolsonaro, e é sobre aquela delação fajuta do Mauro Cid. É outra bomba. Esse jornalista está desesperado porque sabe que se isso acontecer, Jair Messias Bolsonaro pode ser inocentado imediatamente e ficar livre novamente. Gente, eu vou explicar, vocês vão gostar dessa notícia. E também tem o Lula, gente, tá? Lula entrou em desespero com uma notícia bombástica que acabou de ser confirmada aqui agora, neste exato momento. O Lula, na verdade, está desesperado, está desnorteado, está completamente revoltado com essa notícia que acabou de ser confirmada, gente, tá? Tudo isso e muito mais vai estar aqui, gente. Além dessa, inclusive o jornalista destruiu Alexandre de Moraes. É o melhor vídeo que você vai assistir no dia de hoje, mas ele bateu forte, mas bateu pesado, gente, mas dessa vez foi muito dolorido. O Moraes, se assistir esse vídeo, vai ter um infarto, gente, vai se descabelar, se tivesse cabelo, claro. Tudo isso e muito mais vai estar aqui, como vocês já sabem. Rapidamente, só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E logo de cara, deixa eu trazer aqui essa informação. Segundo a jornalista da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, tá aqui, ó. Lula definitivamente abandonou Alexandre de Moraes, entregou Moraes para as cobras, a cova dos leões. Lula descarta Moraes e tenta se desvincular, né, em ano eleitoral. Lógico que Lula tem o objetivo dele estar traindo e abandonando Alexandre de Moraes. Claro que ele tem um motivo para isso. Adivinha que motivo é? Vocês vão entender. Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica tem informações de bastidores sobre a fala do Lula, que a gente trouxe agora há pouco, em que ele diz que aconselhou Alexandre de Moraes a se declarar impedido em relação ao caso Master. Foi uma inflexão ali do comportamento do presidente em relação ao STF, especialmente ao Alexandre, né, Mônica? Bom dia pra você. É isso, Megali, bom dia a todos. Na verdade, foi uma pancada em cima do Alexandre de Moraes, né, o Megali? As declarações do Lula sobre ele foram interpretadas e reinterpretadas ontem em Brasília, e a conclusão de diversas autoridades aliadas do Lula, próximas do Alexandre, é a de que o presidente, no afã de se desvincular do escândalo do Banco Master, que atinge especialmente o Alexandre de Moraes, diretamente, aumentou o isolamento do ministro, né? Deu a senha de homem ao mar, ou seja, larga a mão dele, ele que se afoga sozinho, não vamos entrar junto nesse poço sem fundo, né? O presidente falou frases muito fortes, afirmou que ele tinha que dizer que a mulher estava advogando para o ex-banqueiro e prometer que não julgaria nada do Master no Supremo, disse que o Alexandre não poderia permitir que o Vorcaro jogasse a biografia que ele construiu fora. O presidente elogia essa biografia, né? Mas disse que ele não poderia permitir que o caso jogasse a biografia fora, e disse mais, né? Frases fortes. Ele disse aqui: quando se vai para a Suprema Corte,
tem que fazer um compromisso quase religioso. Ele não está lá para ganhar dinheiro. Se o cara quer ficar milionário, ele não pode ser ministro do Supremo. Isso, Megali, no dia em que a Folha de São Paulo e outros jornais revelaram, quase no mesmo momento, né, que o escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes recebeu 80 milhões do Banco Master, Megali, 80 milhões em 2 anos, né, um contrato que está sendo muito questionado pelo valor alto. Né? Quando a gente toma como parâmetro os pagamentos, inclusive que o próprio Banco Master fazia a outros escritórios, se vê que esse pagamento ao escritório da Viviane Bastos de Moraes foi 10 vezes maior do que o de qualquer outro escritório de advocacia que trabalhou para o próprio Master. Né? Então, o segundo escritório que mais recebeu 27 milhões, segundo informações enviadas pela Receita à CPI do Crime Organizado. Isso está inclusive agora no jornal o Globo, e ela recebeu 40 milhões. Né? Então, neste momento em que se está revelando esse contrato milionário, o presidente dá essa frase aí: quando se vai para a Suprema Corte, tem que se fazer um compromisso religioso, ninguém está lá para ganhar dinheiro, se quer ficar milionário não pode ser ministro do Supremo. Então são falas muito fortes, né? Agora me chamou a atenção, ele foi na jugular do Xandão, né? Ele não falou uma palavra sobre o Toffoli, por exemplo, que é o ministro com quem ele já teve problemas. Ele foi direto naquele que é o ministro que, enfim, tem mais significado, né? A imagem do Alexandre junto ao STF, né? Não tem mais significado Alexandre de Moraes junto ao STF, gente. Até o Lula simplesmente destruiu, gente. O que o Lula fez ontem naquela entrevista para o ICL, ele destruiu o ministro Alexandre de Moraes. Simplesmente jogou a lama no ventilador. O que o Lula fez ontem foi assim, colocar o último prego no caixão nas intenções do Alexandre de Moraes em continuar no STF. Foi basicamente assim. Ontem o Lula decretou o fim de Alexandre de Moraes. Pegou na jugular mesmo. Foi pra isso. Realmente pegou muito pesado. Muito pesado. Ou seja, definitivamente o Lula abandonou, descartou Alexandre de Moraes. E tudo isso tem um motivo. Vocês acham por quê que o Lula tomou essa decisão de dar essa punhalada nas costas do Alexandre de Moraes, de abandonar e descartar Alexandre de Moraes? Daqui a pouco eu vou trazer essa resposta e vocês vão gostar. Gente, tá? Realmente a situação que estava ruim para o Lula piorou drasticamente. Nova pesquisa saiu e o Lula, gente, tá? O Lula tá chorando desesperado. Lula cai 10 pontos em relação a 2022 em importante reduto no nordestino, gente. Então eu tô chocada com isso aqui. O Lula, gente, ele deve estar respirando com um balão de oxigênio do lado neste exato momento. Possivelmente, porque realmente isso aqui foi simplesmente uma notícia terrível pro Lula. Tá na Veja, ó. Na última pesquisa eleitoral do Instituto Real Big Data, o presidente Lula do PT aparece com 10 pontos a menos no estado de Pernambuco, um dos principais redutos petistas no Nordeste. Na comparação com o total de votos que obteve na sua eleição de 22. Para fazer o levantamento, o Instituto ouviu 1.600 eleitores no estado entre os dias 7 e 8 de abril, gerando um índice de confiança de 95% e uma margem de erros de 2 pontos percentuais para mais e para menos. Em 22, Lula foi o candidato presidencial mais votado em Pernambuco, confirmando-se como o maior cabo eleitoral do estado. Com quase 70% do total dos votos válidos, 66,93%. No levantamento feito neste mês, no entanto, o eleitor pernambucano parece estar menos certo sobre a manutenção do petista no comando do país, com apenas 56% dos entrevistados afirmando que votariam nele no primeiro turno, uma redução de 10 pontos percentuais. Gente, vocês têm noção do estrago que foi essa notícia para o Lula nesse dia de hoje? É simplesmente a pior notícia para Luiz Inácio Lula da Silva. Pensem vocês, né? Você tem um reduto ali, você domina. Ali todo mundo vota em você, todo mundo te idolatra, todo mundo te admira. E de repente o povo começou a acordar. Poxa, o Lula não prometeu, não cumpriu as promessas que ele fez pra gente. Cadê a picanha, a cervejinha? Eu não tô vendo nada, muito pelo contrário. Hoje eu vou no supermercado, meu poder de compra diminuiu drasticamente.
O Lula destruiu a economia do Brasil e o povo está começando a perceber, o povo está acordando. O povo hoje está tendo mais acesso às redes sociais, parou de consumir só Globo, né, gente, tá? Porque antes, tudo que eles absorviam era Globo. Hoje não, tem rede social, tem vários jornais. E a gente vem e revela a verdade, a tragédia que o Lula é para o Brasil. Rombo nas contas públicas, nas estatais, a segurança pública jogada às traças. Lula está pouco se lixando para a segurança pública, para a segurança do povo brasileiro. O que o Lula está preocupado mesmo é em torrar o nosso dinheiro, com Lei Rouanet, com os luxos da Janja e por aí vai, com aquele bando, né, de quase 40 ministros inúteis. O Lula só está preocupado com a gastança, em gerir mesmo o Brasil, jogou para as traças, né? E não para por aí não, gente. Que vídeo incrível que eu encontrei para vocês. Na verdade, encontrei não. Vocês me enviaram lá no direct do meu Instagram. Gente, tá Instagram, Fabiana Cardoso. Para que muita gente chega e Fabiana, eu procuro você no Instagram, eu não encontro. Gente, é só ir lá, colocar assim, ó, Fabiana Cardoso Contadora. Gente, na hora, a mesma foto aqui desse canal vai estar lá. Vocês vão ver que é eu. Vai lá, segue, porque eu tô sempre postando conteúdo lá pra você também. E agora, vocês me enviaram isso aqui lá no direct do meu Instagram. É claro, gente, tá? Um pedido de vocês não é um simples pedido, é uma ordem. Aqui não é seguidor, inscrito, aqui é família. Que lindo, gente, tá? Marina Helena, mais uma vez, destruiu, desmascarou o Lula. Vejam só. Criar um critério. Se o cara quiser ficar milionário, não pode ser ministro da Suprema Corte. Opa, não é milionário não, é multimilionário, Lula. Mais precisamente 129 milhões em um só contrato. Sabe, eu já conversei com muitos ministros a respeito disso, ou seja, é preciso uma explicação convincente para a sociedade. Essas coisas a gente não joga em cima do tapete achando que o povo vai esquecer. Isso vai ser utilizado na campanha. Todo mundo tem que ter clareza que a extrema-direita vai utilizar o caso do Banco Master, envolvimento com a Suprema Corte, na campanha. E vão fazer pedido voto. Quem quiser caçar a Suprema Corte, vote então deputado ou então senador. Será que Lula vai soltar a mão de Moraes depois de tudo? Ele mesmo disse, STF virou tema de campanha. Vai atrapalhar a sua reeleição. Vou dizer para vocês exatamente o que eu disse para ele, né? É o seguinte, você curtiu a biografia histórica desse país com o julgamento do 8 de janeiro. Não permita que esse cara do Bocaro jogue fora a tua biografia. Jogar fora a biografia por causa do Master? Que biografia, cara pálida? Há 7 anos Moraes comanda um inquérito sigiloso no qual ele é investigador, juiz e vítima e que já serviu para censurar meio mundo. O julgamento do golpe que Lula exalta prendeu manifestantes inocentes como golpistas. O companheiro Moraes foi útil para perseguir opositores. E não vamos esquecer, sem o STF, Lula não seria descondenado nem voltaria à presidência. Mas o ingrato ainda tá querendo dar lição de moral. Se o cara quiser ficar milionário, não pode ser ministro da Suprema Corte. E ser político, Luiz Inácio? Pode? Político pode ficar milionário, Lula? E aí, Lula, político pode ficar milionário? Filho de presidente pode ficar milionário? Movimentando 19 milhões, porque segundo dados revelados aí na imprensa, o seu filhinho, Lula, movimentou 19 milhões. Né? Seu filhinho ficou multimilionário, isso sem cargo, sem nada. É o Ronaldinho dos negócios, né? Gente, agora não resta a menor dúvida, né? Realmente o Lula abandonou e apunhalou Alexandre de Moraes pelas costas, né? E a minha dúvida é: Alexandre de Moraes vai aceitar isso assim, quietinho? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E agora, gente, saiu a notícia. Realmente Lula partiu pro tudo ou nada e decidiu fazer a sua aposta. Alcolumbre libera indicação de Messias e sabatina é marcada para o próximo dia 29 de abril. Ou seja, o indicado, né, o amigo aliado de longa data do Lula, o Messias, que foi indicado pelo Lula para ocupar essa próxima vaga no STF, já saiu a data. A sabatina dele foi marcada pelo Davi Alcolumbre para o próximo dia 29 de abril. Só que as notícias não são boas para Lula e o seu companheiro Messias. Olha a cara de choro. Messias tem menos de 30 votos garantidos em sua busca por apoio no Senado. Então, na contagem ali dos votos, somando noves fora, tira aqui, vai acolá,
ele tem menos de 30 votos, dos 81 votos. É muita coisa que ele vai ter que correr atrás. E o tempo tá passando, o tic-tac começou. Próximo dia 29 é a sabatina e ele tem que ter conquistado os votos que ele precisa. E as notícias que estão saindo aí não é das melhores, não. Ó, tem mais uma, ó. Senadora declara voto contra Messias para o STF. A coisa tá feia. A senadora Mara Gabrilli, do PSD, gente do céu, PSD tem o maior número de senadores no Senado. Se o PSD abandonar o Messias, acabou pro Messias, gente, tá? Então, a Mara Gabrilli, do PSD, declarou ao canal CNN Brasil que votará contra a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao STF. Para ela, o presidente Lula baseou a escolha em lealdade pessoal e conveniência política, em vez de priorizar o fortalecimento institucional. Aqui eu tenho que bater palma, bater continência. Disse claramente o que é essa indicação, é por questão de lealdade, conveniência política, resumiu certinho. Quando ele colocou o Zanin lá, foi por isso. Foi por lealdade pessoal e conveniência política. Quando ele colocou o Flávio Dino, na minha opinião, foi lealdade pessoal e conveniência política. E agora, com o Messias, você acha que o Lula ia fazer diferente? Se fez com os dois, agora ia ser diferente? Claro que não. É mais uma pessoa que joga no time do Lula que ele quer. É mais um jogador que sempre jogou no time do Lula que ele quer lá dentro do STF. E aí o Senado vai aceitar dessa vez? Porque aí depois fica difícil, né? Vai lá, vota, autoriza, coloca no Senado e depois vem choramingando. Queremos impeachment, queremos impeachment. Mas na hora de colocar, vai lá e coloca. Ai, gente, agora vamos lá, porque tem mais informação. Daqui a pouco uma bomba sobre a morte do sicário do Daniel Vorcaro, gente. Vocês vão ficar de queixo caído. Mas agora vocês vão entender. Lembra que eu disse pra vocês, gente, tá? Por que o Lula tá descartando, apunhalando Moraes pelas costas? Tá aqui a explicação. Lula tenta frear queda de aprovação, fabricando imagem de candidato antissistema. O Lula que jogou sempre ao lado do sistema, agora eu sou contra, gente, tá? É verdade esse bilhete. Será que o Lula acha... Eu acho que pro Lula deve estar escrito aqui na nossa testa, trouxas. Só pode. É muito descarado, gente, mas é uma... Pelo amor de Deus, agora ele é contra, tá? Ele não é, ele é contra. E agora, com essas declarações contra Alexandre de Moraes, desse desespero, porque despencou nas pesquisas. Inclusive, eu acabei de mostrar uma pesquisa aqui antes para vocês, dele, né, perdendo 10 pontos lá dentro do próprio reduto dele. O Lula ligou o modo desespero. Ele pensou, gente, tudo que eu faço não tá dando certo. Tô aí jorrando milhões em benefícios ao povo brasileiro. Pé de meia, gás do povo, que mais, gente? Tem tanto benefício, é Bolsa Família, é Bolsa isso, Bolsa aquilo, não tá adiantando, é isenção de imposto de renda, nada me salvou. Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou falar que eu sou inimigo do sistema. Só que o Lula, você acha que convence com essa lorota e com essa balela? Será que ele acha que o povo vai acreditar nessa lorota de que agora ele é contra o sistema, sendo que ele sempre jogou com o sistema? Você lembra daquela fala do decano Gilmar Mendes? Se não fosse o STF, o Lula não seria presidente hoje. Basicamente foi isso que ele disse. Então, assim, o sistema esteve sempre junto do Lula. Lula sempre esteve junto do sistema, mas agora, em ano eleitoral, Lula se converteu, gente, tá? Ele se converteu e ele é antissistema. E aí, gente, vocês acham que se alguém vai acreditar nessa lorota do Lula? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E agora, gente, tá? Bomba, bomba, bomba. Vocês se lembram do sicário, né, gente? Tá? Do capanga do Daniel Vorcaro, que é o cara que fazia o serviço sujo, que com certeza sabia de muita coisa, né? Então vocês já sabem que ele atentou contra a própria vida, né, lá dentro da prisão. E muita gente colocou em xeque, afinal de contas, ele atentou contra a própria vida ou foi queima de arquivo? Alguém matou o sicário.
Afinal de contas, esse homem sabia muita coisa, ele sabia de coisa que poderia destruir muitas autoridades. Ficou aquela dúvida, né? Será? Vejam só, acabou de sair a atualização sobre a certidão de óbito do sicário. E segundo aqui, a certidão não traz a causa da morte. Como assim uma certidão de óbito não traz a causa da morte? Eu, sinceramente, nunca vi isso na minha vida. Por que será que nesse caso aconteceu isso? Apesar de a Polícia Federal informar que a morte foi decorrente de uma tentativa de suir, vou nem terminar aqui para vocês, na prisão, né? A certidão de óbito de Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, o sicário, né, do banqueiro Daniel Vocaro, não traz o motivo do falecimento. Por que será que não traz esse motivo do falecimento, gente? Será que estão tentando esconder alguma coisa? Em uma versão do documento emitida nesta quarta-feira, a coluna, na qual a coluna Igor Gadelha teve acesso, a causa da morte do Faz Tudo, né, do Banco Master, está descrita apenas como aguardando exames. Segundo a certidão, o empresário, que era responsável por executar diversas ordens do Vocaro, morreu em 6 de março. O registro do falecimento foi feito no dia seguinte, em 7 de março. Segundo donos dos cartórios consultados pela coluna, não é comum a emissão de certidões de óbito sem o motivo da morte. Claro que isso não é comum. Eles ponderam, contudo, que isso pode acontecer quando o familiar quer realizar o enterro quanto antes, mas ainda há necessidade de realizar exames para comprovar a causa da morte. Que loucura que foi isso aqui, gente. Como? Certidão de óbito sem a causa da morte. Aí, gente, a gente vê uma matéria como essa que abre precedentes. Por quê que não tem a causa da morte lá na certidão? Normalmente, nesses casos, né, como que aconteceu com ele, pode constar, por exemplo, lesões auto-infligidas. No caso de sicário, ele teria morrido após atentar contra a própria vida na prisão e ser levado a um hospital de acordo com a Polícia Federal. Eu tô perplexa com isso aqui. É muito... O próprio cartório, gente, isso aqui não é comum de acontecer. Então, a certidão de óbito, mas não tem a causa da morte? Tem que ter a causa da morte. Ah, mas tá esperando, esperando? Não teve tempo suficiente ainda, não? Vocês vão precisar de quanto tempo? Mais um ano? Sei não, gente. Colocar a barba de molho. Tá muito estranha essa história. Tá muito estranha essa história. Vocês não acham, não? Que tá estranho? Coloca aqui embaixo, gente, tá? Que é uma das informações mais importantes desse boletim. Olhem só, gente, tá? Olhem só que delícia. Gostei desse comentário aqui em cima. Olhem só que delícia. Josias de Souza, jornalista de esquerda, desesperado, dizendo que a tentativa de Moraes de melar a delação do Vocaro pode dar munição para que a delação de Mauro Cid também seja questionada, que ela seja até anulada. E se a delação do Mauro Cid for anulada, vocês sabem o que vai acontecer, gente. É Bolsonaro livre, é Bolsonaro inocentado. Aí o jornalista, percebendo que o Alexandre de Moraes está cometendo um grande erro, dando um tiro no próprio pé, entrou em desespero. Que esses caras aqui, eles não querem Bolsonaro livre e leve solto novamente na rua, fazendo campanha, recebendo o carinho do povo brasileiro. Vocês sabem por quê, está em ano eleitoral. Vejam o desespero do jornalista. Bom, você fala... aliás, o Josias fez uma coluna a respeito disso do Alexandre de Moraes. Não, você levantou... Isso é muito importante de você falar. Você perguntou ao advogado, Josias, mas rapidamente acho importante você falar um pouquinho do que você escreveu, né? Que o Moraes está fornecendo uma matéria-prima para uma futura ação de Bolsonaro. Está na coluna do Josias que ele publicou, inclusive agora, antes de começar o nosso All News. Eu queria que você explicasse um pouquinho aqui para nossa audiência. Qual é a preocupação que você tem em relação a isso aqui, Josias? O Alexandre de Moraes, Fabiola, ele acionou o modo sobrevivência. Então agora, nesse momento que o Daniel Vocaro está negociando a sua colaboração premiada, que é explosiva, que pode envolver ministro do Supremo, inclusive o Alexandre de Moraes, o ministro tirou da gaveta uma ação que estava lá, ajuizada pelo PT em 2021, em que se discute justamente os limites desse instrumento, dessa ferramenta da delação premiada. E, obviamente, isso não acontece por coincidência.
E, juridicamente, o que o Alexandre de Moraes está fazendo é fornecer matéria-prima para uma futura ação de revisão criminal em favor do Bolsonaro. Porque no complô do golpe, as condenações foram escoradas em provas obtidas a partir de uma colaboração, a partir da delação do Mauro Cid. Ele prestou 12 depoimentos, modificou, ajustou a delação dele pelo menos 5 vezes. E tudo isso foi homologado pelo Alexandre de Moraes. Então, entre as questões que são levantadas nessa ação do PT, está, por exemplo, a espontaneidade do delator. E a língua do Daniel Borcaro só destravou depois que ele foi preso num presídio aqui em Brasília, de segurança máxima, e o Supremo avalizou, a primeira turma do Supremo, por unanimidade, avalizou a manutenção dele nesse presídio. Então ele aí resolveu delatar. O Mauro Cid também estava preso quando fez a opção pela delação. E foi solto logo na seguida. Homologou o acordo pelo Alexandre de Moraes e ele foi solto. Vai se discutir isso agora? Né? O Supremo ainda não marcou a data do julgamento dessa ação anti-delação, que foi desengavetada pelo Alexandre de Moraes, mas vai ganhando força aquela frase, Fabíola, segundo a qual complicação nos olhos dos outros é sempre refresco. Delação na biografia dos outros é refresco também. O difícil agora é quando o delator ameaça reescrever o verbete da enciclopédia de alguém que imaginava, como Alexandre de Moraes, ter assegurado na história o perfil de herói, não de vilão. Né? Não é hora de discutir isso. E isso dá uma impressão, Fabrício, que nós estamos caminhando novamente para um ambiente de insegurança jurídica. No Brasil, as questões judiciais nunca tem um ponto final. É sempre reticências. Encerrou o processo, o Bolsonaro agora está condenado, 27 anos, está lá em prisão domiciliar, mas os advogados estão esfregando as mãos. Porque realmente estamos entrando numa seara em que a segurança jurídica é uma ficção. Né? E o Alexandre de Moraes está contribuindo, está fornecendo material para esta... É certo como o nascer do sol a cada dia, Fabíola. Teremos uma ação de revisão criminal do Bolsonaro. Agora o Alexandre de Moraes está fornecendo material para que essa ação tenha, pelo menos, uma perspectiva de êxito. Gente, Josias de Souza, né, extremamente incomodado, porque com essa decisão do Alexandre de Moraes em melar a delação premiada, porque isso aqui parece uma tentativa desesperada mesmo de melar essa delação premiada do Daniel Borcaro. Só que, segundo Josias de Souza, que consultou, né, advogados, esses advogados orientou o Josias a dizer aqui no UOL o seguinte: olha, se Alexandre de Moraes levar isso adiante, levar isso à frente, abre precedentes para até nulidades da questão da colocar em xeque a delação do Mauro Cid, aquela delação fajuta do que, né, que a gente mais recorda naquela delação era o quê? Eu não me lembro, não me recordo, não tenho certeza, acho que foi isso, foi aquilo ali, foi aquela delação fajuta que ele mudou a versão várias vezes, que o STF e Alexandre de Moraes levou em consideração para ir lá e chancelar e acabar com a vida de Jair Messias Bolsonaro e aliado, gente. Agora, como a água bateu na bundinha do próprio ministro Moraes e outros ministros, aí eles estão ali fazendo um malabarismo, né, nos bastidores, inclusive desengavetando a ação de 5, 6 anos atrás do PT para descredibilizar, né, gente, para diminuir a credibilidade de delação premiada. Agora pode, né? Agora pode. Antes, na época do Bolsonaro, não. Delação premiada era o primordial, era a cereja do bolo. Agora não. Agora delação premiada não presta, não serve. É o desespero do Alexandre de Moraes. O desespero bateu na porta do ministro Alexandre de Moraes e ele tá louco, ele tá enlouquecido para acabar com essa questão de delação premiada, gente. Por que será logo agora, né? Eu acho que ficou muito bem explicado. Mas, segundo o Josias de Souza, a equipe jurídica do Bolsonaro já está esfregando as mãos, já planejando os próximos passos. Se isso aqui for realmente aprovado no STF, abre precedentes para a gente colocar em xeque a delação do Mauro Cid, gente. E o caldo vai entornar com certeza absoluta. Vamos lá, porque agora eu vou trazer, sem a menor sombra de dúvida, gente, esse aqui é o melhor vídeo. Eu prometo isso pra vocês. Vocês vão entender quando chegar no finalzinho. Esse aqui é o melhor vídeo que você vai assistir no dia de hoje. Jornalista extremamente furioso e revoltado partiu pra cima do ministro Alexandre de Moraes. Mas bateu forte, dolorido. Vejam só. Estamos cobrando o que realmente precisa cobrar. O crime. Vamos começar. Crime 01. Qual é? Não, entenda, Marcelo. Os atores estão perdidos. Está tudo comprometido. É juiz comprometido, que é o escritório da mulher do cara. Porque, desculpa, senhor Alexandre de Moraes, o senhor é casado com essa senhora. A empresa da sua esposa recebeu 80 milhões de reais. O senhor não foi beneficiado?
Aí vem o presidente da República com um discurso eleitoreiro dizendo o seguinte: ele realmente tem que se dizer impedido. Claro que você tá falando isso, tua popularidade tá uma porcaria. Não. Aí você tem que jogar na plateia agora. Então, assim, é uma grande contação de história pra gente. No fundo, o meu mundo de Alice é esse, sabe, Eduardo? Nós não vamos conseguir chegar a limpar a política brasileira como nós não conseguimos Lava Jato, o que é uma pena. Sabe disso tudo. Agora, Rita, Marcelo, tocaram no ponto aí que é crucial. Esse é o ponto crucial. Nós estamos passando, Eustáquio, de todos os limites da cara lavada, da serveguice, da falta de pudor. Eu não acho mais que o Moraes tem que ser impeachmentado, não, sabe? Ele tem que ser internado, rapaz. Ele tem que ser internado. Essa história de ele buscar, 6 anos atrás, um artifício para levar a julgamento e tentar melar a delação, isso, eu poderia falar que 3 horas, mas isso é inacreditável. Agora, você sabe o que é pior? O quê? O presidente da República se acha no direito, como bem disse o Travasso, a popularidade dele está em baixa, ele está desesperado para o assunto morrer. Ele se acha no direito, olha para você ver, rapaz, Montesquieu, gente, os poderes são independentes e harmônicos entre si. Ele se acha no direito de dizer ao ministro do Supremo para ele não votar em determinada matéria. E 2 vezes, em 1 minuto de entrevista, ele se refere ao ministro do Supremo como? Companheiro Moraes. Ah, não. Companheiro Moraes. E só lembrando... Não, peraí. Não. Eu lembrei de Januário Carneiro agora. Tinha algumas palavras que eu não gostava que a gente falava no ar. Só por isso que eu não vou falar isso aí. Não, mas tem outro jeito de você falar. Quer ver? Pensa no... Cuidado, Edu, cuidado. Não, pensa no pior cabaré. Como diz lá, aquele personagem da escolinha do professor Raimundo. É isso, mas fala diferente. Eu fico tentando entender por que a Ordem dos Advogados do Brasil não se junta com a Conferência Nacional dos Bispos, com a Federação Nacional dos Jornalistas, deve ter um Conselho Nacional de Pastores, sabe? A sociedade civil tinha que dizer para esses caras: ei, puxa, peraí, só. Ou vocês dão descarga logo, vão começar o país do zero, ou desentope o Vasco. Mas é impressionante, todo mundo fala e todo mundo critica o jornalista. Você vai pra internet agora, tá cheio de gente metendo pau na gente, inclusive advogados. Eu fico impressionado de ver a ausência dos advogados Você do está Brasil, mas eu cobrando... compreendo, sabe o quê? É o medo do sistema. É o medo, é o desespero, gente, tá? Alexandre de Moraes nitidamente ligou o modo desespero, desengavetou uma ação do próprio PT. Tudo isso na tentativa desesperada de melar, essa é a palavra certa, para tentar melar a delação premiada do Daniel Volcara, tão aguardada. Essa delação, gente, para vocês terem ideia, está sendo tão aguardada quanto uma final da Copa do Mundo. Tem gente em Brasília que nem está conseguindo dormir. Não é só o ministro Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Nunes Marques, né? Não, várias outras autoridades. O próprio Lula, que teve reunião com ele ali várias vezes. Companheiros cupinchas do Lula, Guido Mantega, Jacques Wagner, Lewandowski, gente diretamente ligada ao Lula da Silva. Todos, gente, todos. E tem gente ligada ao Bolsonaro também. Tá? Vamos dar acesso ao que é de César. Tem gente ligada a Bolsonaro, lógico que numa fração muito menor do que gente ligada ao Lula e a Moraes, mas tem gente que não tá dormindo em Brasília. Vocês têm noção da gravidade, gente, tá? Da bomba atômica que vai ser essa delação do Daniel Volcaro? Lauro Jardim já tinha antecipado que essa delação do Daniel Volcaro vai implodir Brasília, vai implodir a República, vai implodir o sistema, vai explodir todo mundo. E agora, neste exato momento, depois que o Moraes usou e abusou de delação, né, lá do Mauro Cid, usou e abusou, lá podia, tá? Era pra ferrar com o Bolsonaro e com os aliados, tudo ok, delação premiada, mas quando é pra... vai ferrar a gente aqui no STF, vamos dar um jeito. Que jeito que a gente vai dar, gente? Pelo amor de Deus, tem que ter alguma forma, algum meio. Ah, lembrei daquela ação de 300 anos atrás do PT. Eu vou desengavetar ela. Vamos, é urgência. Edson Fachin, é para votar com urgência, para ontem. É isso, gente. E o pior é que eu entendo aqui, os jornalistas, ninguém faz nada. Tá todo mundo assistindo assim de camarote e ninguém faz nada. Eu fico me perguntando, cadê os senadores da República? Porque de Ministério Público e de PGE eu já não espero mais nada. Dali não adianta a gente esperar alguma coisa, mas cadê os senadores da República que têm a prerrogativa de
impeachment ministros do STF. Tá vendo tudo isso acontecendo e não estão fazendo nada. Porque eles estão ali recebendo um belíssimo salário, tá assistindo de camarote tudo isso está acontecendo. Isso é que eu fico mais chocada. Por isso que é importante a gente saber em quem que a gente vai votar, os senadores que a gente vai votar, porque não dá, gente. A gente vai lá, vota, coloca o senador lá, achando que ele vai representar o nosso voto, mas tá lá, se borrando de medo, né? Com a corda no pescoço, né? Sendo perseguido porque cometeu um errinho outro ali, tá com a ação engavetada no STF, sabe que pode tirar da gaveta a qualquer momento, fica quietinho. Um bando de senadores se borrando de medo do STF. E é isso que a gente precisa, de senadores que não tem rabo preso. Tipo o Cleitinho, ele fala, eu falo o que eu quero porque eu não tenho rabo preso. Eu tomo a decisão que eu quero porque o meu compromisso é com o meu eleitor. É de senadores, igual ao Cleitinho, que a gente precisa, que não tem rabo preso, que não tem ação no STF, que não tem. Desculpem o desabafo, gente, porque eu entendo que os jornalistas estão incrédulos. Usaram até a palavra de baixo calão para... É um cabaré. Como o jornalista que disse, aquilo ali parece... O STF parece, eu vou deixar bem claro aqui, parece, tá? Que virou um cabaré. Parece que não tem quem chega e fala, gente, isso aqui tá assim, é surreal isso que tá acontecendo. Vocês perderam o juízo. O que é isso? Vocês perderam a noção do perigo das coisas. Tá muito escancarado. Tá muito descarado.